Oi, gente, a caçadora de sucesso na área. Hoje com um convidado assim mais do que especial, com dois temas assim muito sugestivos. Eu tenho certeza que vocês gostariam de saber o que é o TDAH. E a gente já ouviu falar, pelo menos ouviu falar, de um amigo, de um parente que teve depressão. Hoje conosco nós teremos um grande psiquiatra e ele vai tratar de todos esses assuntos, destrinchar bem direitinho para vocês o que é o TDAH, o que é a depressão, como diagnosticar a depressão, como saber se você está com depressão. Com vocês, doutor Milton Mendonça. Muito Seja muito obrigado. bem-vindo. Muito obrigado. Vamos aqui destrinchar os assuntos e falar um pouco sobre mim. Muito bem. Então, gente, ele é super bem-vindo hoje. A gente vai começar narrando a trajetória de vida e sucesso do Dr. Milton, certo? E ele vai, na verdade, começar dizendo para a gente como é que foi essa mudança. Gente, ele não é só médico, ele não é só psiquiatra, ele não é só mestrando, ele também é dentista, não é isso? Pois é. Como Pois é que é. foi essa mudança, doutor? Porque assim, ó, a gente sabe que estão aí nossos jovens, né? A Caçadora de Sucesso, ela fala para jovens, certo? Os jovens sabem o quanto é difícil adentrar, né, um vestibular, um Enem, tanto, na verdade, de medicina quanto de odontologia, né? E aí, faz uma faculdade de odontologia, forma, chegou a trabalhar também na área, não é isso? Trabalhei E bastante tempo. aí, como foi essa descoberta de que, não, eu nasci, o meu propósito, eu nasci para ser psiquiatra? Como foi isso? Então, na verdade, assim, eu nunca pensei em fazer psiquiatria até eu estar no final da faculdade de medicina. Desde criança, por inspiração do meu pai, que é médico também, eu sempre quis fazer medicina. Desde criança eu já dizia, eu quero ser médico. E aí fiz o colégio normal, né? Ensino médio, vestibular. E aí quando eu terminei o terceiro ano, na época os cursos de medicina era muito mais difícil de entrar do que hoje, inclusive. Né? Eu lembro que na época eu terminei o terceiro ano em 2001 e na época só existiam duas faculdades de medicina em Pernambuco, em Recife, que era uma na UPE, uma na Federal, não existia nenhuma faculdade particular, não existia as universidades públicas do interior que tem hoje. Hoje tem a universidade pública no interior em várias cidades, mas na época só tinha em Recife. Eu lembro que eram aproximadamente 300 vagas, 290 eu acho, vagas por ano para medicina. E aí eu vou fazer medicina, mas eu acho que eu não estou preparado ainda o suficiente para passar no vestibular de medicina, porque era muito difícil de passar. E aí eu coloquei medicina na UPE como opção. Na época não era Enem, era vestibular mesmo. Eu coloquei medicina na UPE e odontologia na Federal. Cheguei perto de entrar em medicina, mas não entrei. E resolvi cursar odonto. Meu pai disse que não ia mais pagar cursinho. Não, tá bom, vou ficar em odonto. E aí gostei realmente da odontologia. Eu não fiz faculdade de odontologia pensando, que droga, não tô gostando. Não, eu gostei. Foi muito interessante, assim, a faculdade de odontologia. Quando eu terminei a odontologia, eu entrei logo na especialização de cirurgia bucomaxilofacial, que é uma pós-graduação em tempo integral de 3 anos. Olha só, gente, o nosso psiquiatra também é bucomaxilo. Aham. E aí, na Federal mesmo. E aí, gostei também, eu gostava realmente. Mas assim, uma coisa me frustrou um pouco, assim, depois que eu me formei, depois que eu estava na área, que era a questão do retorno financeiro. Essa questão da estética, né? A estética é uma coisa realmente que tem um valor agregado maior, né? Então, tem muitos odontólogos que estão, na verdade, trabalhando com estética. Com harmonização facial. Exatamente. E na época, a harmonização facial não estava na moda ainda como está hoje, né? E aí minha mãe ficou, faça medicina, você sempre quis fazer medicina, por que você não faz medicina agora? Me inscrevi no vestibular, passei, cursei medicina. Durante a faculdade de medicina, eu trabalhava como dentista, eu trabalhava como cirurgião bucomaxilofacial.
Eu era cirurgião bucomaxilofacial e fazia faculdade de medicina. Meu Deus, olha só que carga pesada, né? Foi difícil. Não foi fácil, mas é possível, a gente consegue. E assim, eu acho que eu tenho TDAH também. E assim... Você não pode diagnosticar você mesmo não, né? Não pode. E aí, assim, mesmo para quem tem TDAH é possível, né? É possível. E aí eu fiz medicina, terminei. Durante toda a faculdade de medicina, eu queria fazer cirurgia. Eu era rato de hospital de cirurgia. Onde tivesse tava torcendo que tivesse um carnaval, um negócio assim pra vir, né? Ter aquelas transtorno pra aparecer caso, né? Assim, pra aparecer caso, exato. Tem isso mesmo? Eu gostava de cirurgia. Mas aí, já no último ano da faculdade de medicina, eu acho que eu tava cansado, eu tava meio deprimido também. E aí eu pensei, cara, eu não sei se eu quero cirurgia, porque não sei se eu quero mais cirurgia, porque cirurgia vai me pedir aí uma residência de pelo menos mais 5 anos. Eu estava terminando a faculdade de medicina com 31 anos. E aí eu não vou começar a minha vida com 40 anos, depois da residência de mais 5 anos de residência. E é uma residência pesada, porque cirurgia é pesada. Cirurgia é pesada, qualquer cirurgia é pesada. Apesar de que eu gosto de cirurgia, mas é pesada. E aí a família, parece que tem outros médicos também, né? Meu pai é médico e meu irmão mais novo é médico. Olha só, gente. Então são 3 médicos. E a mãe, né? Você é uma pessoa muito querida, né? E ela, na verdade, já é bendita sois, né? Porque ela só tem filho homem, né? E todo mundo médico em casa, né? Tem hora que ela diz assim... Não, tem meu irmão do meio, ele é formado em computação e fez concurso para a polícia. Quer dizer que isso eu não sabia. Ele é perito criminal. E aí ele trabalha na polícia científica como perito. É o único que não é médico. Vamos entrar nessa máquina do tempo, né? Vamos entrar lá no Milton. O Milton estudou em que colégio? Desde bebezinho eu estudei no Colégio Nóbrega, que também já fechou, não tem mais. É um colégio de padres jesuítas. E eu estudei lá até a 7ª série. Minha mãe era professora do colégio na época. E aí eu estudei até a 7ª série. Na 8ª série, né, quando eu terminei a 7ª série e ia entrar na 8ª, aí eu mudei para o Colégio Santa Maria, aqui em Boa Viagem. E aí eu fiz a 8ª série e o ensino médio no Colégio Santa Maria. No Santa Maria. Então, assim, a gente sabe que era um colégio que, da Maria Dora, exigia demais, né? Você já pegou Rosa Amélia, né? Já peguei Rosa Amélia, mas eu conheci na Maria das Dores. Conheceu, né? Muito querida ela. Então, assim, a gente sabe que realmente se exigia bastante o colégio naquela época e que, na realidade, não tinha o que tem hoje, né? Que hoje o MEC está facilitando tudo, né? Não tem mais reprovações, né? Uhum. Eles condenam repetências. Mas no seu caso, né, naquela época, não havia isso. Eles repetiam mesmo. Eles repetiam. Escreveu, não leu, não o palco mesmo. Exatamente, né? Então vamos voltar nessa época assim. Doutor Milton, como é que era o Miltinho, né? Miltinho gostava de estudar. Miltinho, como é que Miltinho fazia? Chegava em casa, ia jogar bola, gostava de esportes, ia jogar videogame, ou estudava pelo menos 1 horinha por dia. Como é que era isso? Olha, eu gostava de estudar, mas eu não era muito organizado, não. Assim, eu sempre fui meio desorganizado, assim. Mas eu estudava, eu conseguia, eu tirava nota boa, eu era aplicado, eu era muito obediente também, assim. Tipo, na escola, as professoras gostavam de mim, assim. Minha mãe era professora da escola também, eu acho que isso ela também... foi professora de Santa Maria também? Não, ela foi professora do Nóbrega. Do Nóbrega. Que eu estudei no Nóbrega do maternal até a 7ª série. Então, durante a minha infância toda e começo da adolescência, minha mãe era professora da escola. Ela chegou a ser sua professora? Não. Não? Ela era professora de educação física. Nossa senhora, eu não sabia. E aí ela gostava muito de esportes. E os filhos dela, todos eram atletas de natação, né? Ela botava desde pequena. Eu aprendi a nadar quando eu tinha 5 anos de idade. E depois eu fazia natação no clube português e eu era atleta
E eu competia, participava de campeonato Nordeste, Nordestino e outros campeonatos. Nunca cheguei a ser medalhista, não. Eu só participava. Mas meu irmão era medalhista. Meu irmão, ele... O que é perito ou Não, outro médico? o que é médico, mais novo. E o outro também, na verdade. Todos os dois chegaram a ganhar medalhas. Eu nunca ganhei medalha. Eu fui 4º lugar, a minha melhor posição. Medalha até o 3º, né? Mas meu irmão, ele ganhava. Ele tem várias medalhas lá em casa ainda, inclusive umas fotografias lá. E você é o filho, no caso, do meio? Não, eu sou mais velho. Ah, você é o mais velho. Eu sou mais velho. Aí depois vem o outro que é perito e depois vem o outro que é médico. Isso, exato. Então, e aí como é que era essa rotina? Sua mãe, ela cobrava que vocês estudassem? E se estudava todos os dias? Se fazia a tarefa de casa todos os dias? Porque assim, o que a gente quer falar sobre isso? A gente quer falar que, na realidade, é sobre a disciplina, né? Vindo, na verdade, de uma família onde a mãe é uma professora de educação física, né? Atleta. Geralmente os atletas têm muita disciplina. E aí sempre levam isso para a vida, né? Isso. Não, assim, a natação me ajudou bastante, com certeza, assim. Ajuda na saúde física e na saúde mental. É fundamental, assim. Eu, inclusive, para meus pacientes, uma coisa que eu sempre oriento é que faça atividade física, porque ajuda no tratamento da ansiedade, tratamento de depressão, tratamento de TDAH, ajuda em tudo. A atividade física é fundamental. E quem é atleta, eu acho que é difícil você ver. Tem, né, história de atleta com depressão, mas... É raro, né? Acho que geralmente é mais quando passa um ciclo, porque tem uma época, né? Geralmente tem uma idade para praticar um esporte, né? Tem um limite, né, de faixa etária. E aí eu acredito que deve acontecer mais esse lance de depressão quando chega nessa idade limítrofe aí, né? Aí acho que é mais por aí. Mas, e aí me diga uma coisa, dentro de tantas coisas que acontecem hoje, né? A vida das pessoas hoje, ela se antes dizia que o tempo passava rápido, hoje voa, né? Realmente, a vida das pessoas... E quanto mais velho... Eu acho assim, a impressão que eu tenho é que quando eu era criança, um ano era uma eternidade, assim. Eu fazia milhões de coisas em um ano. E agora, um ano foi ontem. Ontem a gente rompeu o ano, já vai romper o ano de novo. Exatamente. E aí a gente vê, né, eu acredito que deve ter tido um gatilho, ainda que na realidade a especialização em psiquiatria deve ter elegido, porque tomava um pouco menos de tempo, era o tempo da especialização era mais curto, né? Mas com certeza deve ter tido um gatilho, porque tem outras especializações que também não tem uma demanda tão grande quanto a cirurgia. E aí deve ter tido um gatilho para que você escolhesse a psiquiatria ou não? Então, quando eu comecei a estudar psiquiatria, já foi assim, no final da faculdade, eu comecei a gostar do conteúdo, sabe? É muito interessante a mente humana, assim, as doenças psiquiátricas. Você estudar um transtorno bipolar, estudar uma esquizofrenia, né? Estudar um TDAH, estudar o que é uma depressão. É muito interessante, assim, estudar a mente. E eu comecei a gostar de estudar o assunto. E aí, caramba, tipo, por que não fazer psiquiatria? Né? Por que não fazer psiquiatria? E aí eu fui, mas eu não me forcei, eu não me decidi ainda. Não. Eu gosto de cirurgia muito, mas eu também estou gostando de psiquiatria. Eu estou ficando velho, estou terminando a faculdade com 31 anos, o que é que eu faço da minha vida? E aí eu comecei a amadurecer a ideia, e comecei a estudar para a prova de residência, e quando foi na hora de escolher a especialidade que eu ia botar, eu tinha opção. Ou eu faço cirurgia, eu gostava, como eu já era cirurgião bucomaxilofacial, eu podia fazer alguma coisa de cirurgia de face que complementasse. Na verdade, uma coisa que me fez desistir de cirurgia foi meu estágio opcional. No final da faculdade, a gente tem nos 2 anos de residência, no penúltimo ano, a gente tem 1 mês de estágio opcional no primeiro ano do internato e mais 1 mês no segundo ano do internato. E aí, um dos meus estágios opcionais foi em cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital do Câncer. Não existia estudante lá no Hospital do Câncer rodando lá no estágio, somente residente. E aí eu cheguei lá para o chefe do serviço
na época, e fiz, eu quero passar um mês aqui. Aí ele falou, olha, você pode fazer, a gente traz o ofício, faz o convênio com a faculdade, mas você vai ficar com a carga horária do R1, do residente do primeiro ano, né? Aí eu fiz, tá certo, é tudo que eu quero, me senti residente já. E aí foi uma experiência muito interessante, mas foi uma experiência que me fez desistir de cirurgia. Eita, meu Deus do céu. Não, porque tudo é aprendizado, né? Assim, Você achou muito pesado? Olha, eu dormia de 11 horas da manhã, eu dormia de 11 horas da noite para acordar de 4 horas da manhã. Todo dia, assim, durante esse mês. E eu acho que isso me fez deprimir um pouco, porque apesar de eu ter aprendido muito nesse estágio, sabe? Mas, assim, eu tinha que chegar lá no hospital 5 horas, 5 e meia da manhã, evoluir os pacientes da enfermaria, 7 horas da manhã o preceptor passava a visita, tinha que estar com a história dos pacientes afiado na ponta da língua, se errasse, levava reclamação, né? Mas eu não fui de levar reclamação não, mas eu me esforçava. Tinha um R1 de verdade lá que eu tinha pena dele, porque o bicho todo dia era um grito. Eita. E aí, assim, foi bem pesado, porque sábado e domingo eu ainda estava lá, evoluindo enfermaria. A gente começava as cirurgias, passava a visita na enfermaria de 7 da manhã, começava a cirurgia umas 8h30, 9 horas, aí até 1 da tarde, parava para o almoço, almoçava correndo meia hora, depois voltava para a cirurgia e ia operando até 9, 10 da noite. Isso era todo dia. Tipo assim, eu aprendi muito, vi muita traqueostomia, vi muita tireoidectomia, cirurgia de câncer na região do cabeça e pescoço. Mas é pesado. É uma residência pesada. E aí eu pensei, caramba, eu vou passar 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia de cabeça e pescoço na residência, um total de 5 anos. Quando terminar os 5 anos, se eu estiver vivo ainda... Aí, assim, não sei. Você não se apaixonou? Não, então, eu gostava, mas era um preço muito alto. Eu vejo muitos médicos que casam, né? E às vezes tem uns que dá certo, não exige muita atenção nenhum do outro, mas eu acho que pra mim eu preciso de um pouquinho de atenção. Qual o dia do seu aniversário? 7 de agosto. Ah. A minha noiva, eu tô noivo hoje, né? Vou casar no ano que vem. Nossa, que lindo. Eu gosto, assim... Então ela não é noiva, não é médica? Ela não é médica, ela é engenheira. Ela está estudando para concurso, provavelmente não, ela já passou no concurso da Polícia Científica também, igual meu irmão do meio. E vai fazer o TAF, vai fazer a prova o exame de atividade física. Ela foi 2º lugar, ela é engenheira civil. Aí ela fez para perito de engenharia. Ela foi 2º lugar na prova, no resultado final. E aí vai fazer só o TAF agora e vai entrar e vai começar a trabalhar nisso. E ela fala bem com orgulho, né? Quando você fala, como é que é o nome dela? Gabriela. Gabriela, você deve estar nos assistindo nesse momento. Vamos mandar um beijo para Gabriela e dizer que ela tem que vir aqui nos estúdios da Caçadora de Sucesso. Para a gente continuar essa história, né? Ouvir o outro lado da história. Quantos anos de relacionamento com a Gabriela? 3 anos. 3 anos. Como foi que você conheceu a Gabriela? Olha, eu conheci Gabriela, assim... a mãe dela era professora do colégio que minha mãe também era professora, no Nóbrega. Isso. E aí elas já se conheciam há muito tempo. E através das mães da gente, a gente se conheceu. Destino. Destino, né, gente? O que tá traçado lá de cima. E muito interessante, porque o pai dela, eu conheci o pai dela quando eu tinha 5 anos de idade. Pequenininho, eu lembro dele. Porque o pai dela era padre. Antes de casar, ele era padre. E ele foi diretor do colégio que eu estudava, que era um colégio de padre. Lá do Nóbrega. Lá do Nóbrega. Então, gente, aí a gente, na verdade, entrando, né, a gente já escutou um monte dessa sua história.
E a gente realmente precisa saber de uma coisa bem importante, assim, a questão da disciplina, né? A gente está falando hoje em dia de tantas doenças mentais que tem. E a gente tem até, assim, as pessoas gostam até de dizer uma frase dos antigos que diz assim, olha, eu preciso cuidar da minha saúde mental. O que se faz para cuidar da saúde mental, doutor? Me fale. Olha, cuidar da saúde mental é cuidar da saúde física também, é cuidar de uma forma geral, é fazer atividade física, é ter tempo para lazer, é fazer o que gosta, é ter uma boa família. A saúde mental tem fatores que dependem da gente e tem fatores que não dependem da gente. Quando há, por exemplo, uma coisa que influencia muito na saúde mental é a questão genética hereditária. Eu estava assistindo uma aula do professor Amaury essa semana passada e ele estava falando que quando você tem dois irmãos gêmeos univitelinos e um tem TDAH, o outro tem 80% de chance de ter TDAH. Então, assim, a hereditariedade e a genética é muito forte no TDAH. Não só no TDAH, mas nas doenças psiquiátricas de uma forma geral. E aí, assim, então a questão hereditária, genética, é um fator influenciador importante, que não depende da gente. A questão da família que a gente tem, que a gente nasce, a base familiar, a estrutura familiar, se sentir seguro, se sentir acolhido, ter uma família organizada, isso influencia muito na saúde mental de uma pessoa. Isso não depende tanto da gente. E muitas vezes, não, assim, às vezes os problemas que surgem na vida, na família, também não são culpa dos pais. Eu não estou aqui para dizer se o menino tem doença mental é culpa dos pais. Não é por esse caminho. Mas a estrutura familiar, sim, influencia muito. A base familiar, né? O povo diz, família é base de tudo. E aí tem as coisas que a parte da saúde mental que a gente escolhe, que é a parte de se dedicar a fazer o que gosta, a ter atividades de lazer, a fazer atividade física, se alimentar bem, buscar um tratamento profissional quando precisa, né? Porque, graças a Deus, a psicofobia tem diminuído bastante, né? O preconceito, aquela história de que psiquiatra só trata de doido e ninguém procura psiquiatra porque tem preconceito, isso está acabando, está diminuindo. Então, quando a pessoa tem depressão, quando tem TDAH, quando tem ansiedade ou tem alguma coisa que realmente precisa de tratamento, deve-se buscar tratamento. Eu estava dando uma palestra na Apvida agora em setembro, sobre Setembro Amarelo, e aí eu fiz umas pesquisas, e na pesquisa que eu estava fazendo, eu estava vendo que a maioria das pessoas que cometem suicídio não estavam fazendo tratamento psiquiátrico. Então, assim, precisar e não buscar o tratamento é um fator de risco para suicídio, né? Nossa. Inclusive. Então, assim... Como, na verdade, qual é o limite? Como a gente, assim, não sendo um médico psiquiatra, como, na verdade, a gente pode conseguir observar no outro ou em nós mesmos que a gente está com depressão? Então, existem muitos sinais de depressão. Antes de fazer psiquiatria, eu imaginava que a pessoa com depressão era aquela pessoa que estava chorando e estava lá, né, triste o tempo todo, mas depressão não é isso. Depressão é aquela pessoa que, inclusive na Madres, que é uma das escalas de depressão, uma das perguntas que tem é de 0 a 6, como que está a sua incapacidade de sentir as coisas, de emoção. Se acontece alguma coisa triste, eu fico triste, acontece alguma coisa feliz, eu fico feliz, modular o afeto, isso é uma coisa normal. Quando a gente está deprimido, a gente diminui a capacidade de modular o afeto, a gente fica com um embotamento afetivo. A gente não chora, a gente não ri, a gente tem uma dificuldade maior de expressar os sentimentos.
Então, muitas vezes acontece uma coisa triste, a pessoa está meio apática, não vai chorar. Acontece uma coisa feliz, a pessoa continua apática, ela não vai se animar. Então, o embotamento afetivo é um sintoma, a apatia, o embotamento afetivo, é um sintoma de depressão. Né? Outro sintoma de depressão é insônia, principalmente insônia terminal, aquela insônia que a pessoa acorda antes da hora, acorda cansado e não consegue voltar a dormir. Então, como é que eu acordei, já acordo de manhã cansado, às vezes quero voltar a dormir e não consigo dormir. Isso é um tipo de insônia característico da depressão. É a insônia do final do sono, a insônia da manhã, a insônia terminal. Outro sintoma de depressão é falta de energia. A pessoa passa o dia como se estivesse arrastando uma bola de ferro no pé e, né, faz tudo com muito esforço. A necessidade de fazer... A pessoa com depressão, ela pode conseguir trabalhar igual a pessoa que não tem depressão, mas o esforço que ela faz é muito maior. E aí são sintomas de depressão. A libido, a baixa, é outro sintoma de depressão. Assim, quando a gente está deprimido, a gente não tem vontade de se relacionar, a gente não tem vontade de... A libido diminui muito, assim, sabe? Não tem vontade de ter relação, nada. Então, assim, são muitos sintomas. A fome altera também, né? A pessoa com depressão, ela tende ou a comer muito ou a comer menos. Ou não comer quase nada. Ou não comer quase nada. E aí a pessoa com depressão grave, ela tende a emagrecer, né? Fica magra. Ela se isola socialmente, ela fala menos. A pessoa está muito calada. É uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que gosta de falar, mas aí ela está lá caladona, se isolando no canto dela. É um sintoma de depressão. Então você vai somando esses sintomas todos e aí você dá um diagnóstico de depressão. A depressão, ela pode ser tanto uma depressão leve, como uma distimia, como pode ser uma depressão grave, uma depressão psicótica. Na depressão psicótica, a pessoa pode sair da realidade, a pessoa tem delírios, a pessoa pode... Ter uma dupla personalidade? Não é ter dupla personalidade, não. Mas é ter delírio de ruína. Como assim? Vamos trazer um exemplo. Por exemplo, eu tinha um paciente recente que ele vendeu a oficina que ele trabalhava e ele deprimiu de uma forma que ele achava que nada na vida dele podia dar certo. Acabou. Tudo acabou. Ele não tem chance de voltar. Mas assim... A ruína dele era uma coisa tão concreta, tão... Acabou a minha vida, eu não tenho mais chance, não tenho mais a viver, que era uma coisa delirante, sabe? Tipo, delírios de ruína. É um pessimismo exagerado, é uma coisa delirante. Existe também outro tipo de delírio na depressão grave, na depressão psicótica, que é a pessoa achar que ela apodreceu. Tem uma síndrome para isso, que é um quadro de depressão grave psicótica que a pessoa, que eu já tive um paciente que ele dizia que, era uma mulher, ela dizia que o coração dela já não batia, o sangue já não circulava e ela sentia o cheiro podre da carne dela apodrecendo. Meu Deus. Então assim, ela já tinha esse delírio de estar apodrecendo, de estar morta, né? Mas aí a gente tratou ela saiu desse quadro. Dizem que o dentista, a primeira coisa que ele olha numa pessoa são os dentes. Acontecia isso com você? Acontecia. Ainda hoje acontece. E agora que é psiquiatra, como é que faz? Fica querendo, na verdade, ver se está todo mundo doido. Porque dizem que de médico e de doido todo mundo tem um pouco, né? Como é que é esse ditado, doutor? Quando você conhece uma pessoa, sabe? A personalidade da pessoa lhe instiga a fazer já um estudo sobre ela, assim, você já arrisca alguma patologia, assim, como é que é isso? Me fala. Olha, a gente, no dia a dia, no trabalho, a gente está o tempo todo analisando as pessoas para tratar, né? Para melhorar. É o meu trabalho, é o trabalho de qualquer psiquiatra. E, invariavelmente, quando a gente está conversando numa relação de amizade,
a gente também analisa, apesar que a gente não faz isso de forma intencional. A gente não revela, né, nossas análises. Não revela, não faz intencional, mas é uma coisa... Mas isso vai, na verdade, conseguir ou atrair ou afastar um amigo, por exemplo. Digamos, Não. por exemplo, assim, digamos que você, claro, como médico, né, como psiquiatra, você vai conseguir avaliar muito facilmente alguém que você tenha o contato com ela. Para você analisar uma pessoa a fundo, a pessoa precisa querer ser analisada também. Ela pode esconder. Pode. Ela pode esconder, ela pode simular. Se você não tem intimidade com a pessoa, você também não vai conseguir fazer uma análise profunda. Porque a pessoa não vai falar para você de fato o que ela está sentindo. Então, é diferente. Numa consulta, o paciente está lá para realmente falar tudo o que está sentindo. Se ele esconde, se ele não é sincero, ele está atrapalhando o próprio tratamento. E aí, no caso, mas exemplo, numa amizade, a pessoa não é obrigada a ser sincera, né? Nem sempre. Se você tem intimidade, sim. Se você não tem intimidade... Entendo. Mas e aí, no caso de por exemplo, de um neurodivergente, um excepcional realmente, que não sabe traduzir o que sente, como é que fica? Então, aí a gente consegue dar diagnóstico pela linguagem não verbal, inclusive, assim, pela forma que a pessoa se comporta, é possível. Não é obrigado que a pessoa fale, né? Se a pessoa fala, ajuda, mas muitas vezes não é obrigado. Na verdade, você vai contar com alguns estereotipos, né? Exato. Isso, que vão ser pré-determinantes para alguma patologia, para algum diagnóstico? A pessoa neurodivergente, hoje em dia a questão do autismo, né? Você vê que é um diagnóstico que se dá desde criança. É aquela pessoa que prefere não socializar, aquela pessoa que tem dificuldade nas habilidades sociais, é aquela pessoa que tem dificuldade de reconhecer as emoções dos outros, de interpretar uma face triste, uma face alegre. Ela não vê o todo, ela vê um ponto da cena. Ela não vê a cena assim, completa. Ela não consegue enxergar um todo de uma cena, é isso, doutor? Na verdade, ela foca naquele ponto e só enxerga aquilo. Exato. Se você, no autista grave, se você mostra o rosto de uma pessoa feliz, ela não vai ver o rosto de uma pessoa feliz, ela vai ver um pontinho no nariz da pessoa. Ela vai ver um detalhe da cena, ela não vê a cena completa. Doutor, me disseram que, na verdade, não existe mais, pelo menos acabou-se a nomenclatura da síndrome de Aspen, é isso mesmo? Acabou, porque o DSM mais recente, que é o da Associação Americana de Psiquiatria, ele não fala IACD-11, não fala mais síndrome de Asperger, agora é autista nível 1, nível 2, nível 3. Então, na verdade, já é como se, na verdade, tivesse feito uma junção, não é isso? Então, hoje não existe... Aí você chama... O Asperger seria o autista nível 1. Já seria o nível 1. E como é que a gente, na verdade, separa, a gente diagnostica somente ter algum espectro, né? Porque agora tem isso também, né? Você não é mais... Antes era... Primeiro era doido, né? Um absurdo, mas chamavam, na verdade, doido mesmo, né? Eu tenho 2 irmãos excepcionais, e um deles já está com Deus, e chamavam ele de doido mesmo, né? Mas hoje, graças a Deus, não existe mais esse termo pejorativo, né? Mas a gente chamava de autista, ou chamava de excepcional. Agora a gente chama neurodivergente para algumas categorias, não é isso? Isso. Eu queria que você destrinchasse assim, para a gente essa nomenclatura nova, onde diz, não, mas ele não é autista, ele só tem um espectro, né? Como é que é isso? Vamos explicar direitinho para que a gente possa entender bem como é que como são... É porque os autistas não são todos iguais. Não é, fulano é autista, é igual a outra pessoa que também é autista, é igual a uma terceira pessoa que também é autista. Então, o autismo não é uma coisa uniforme. O autista é um espectro. Então, a pessoa pode ter um autista que ela é grave, a esse ponto que eu falei, de não conseguir ver a cena completa, mas tem outro autista que consegue. Ele tem uma dificuldade maior do que uma pessoa que não teria autismo, mas ele consegue. Então, assim, ele tem um espectro autista, né? É um contínuo
né, desde o leve até o grave, é um espectro. Por isso que a gente chama transtorno do espectro autista. Aí, na verdade, antes se dizia que ele é autista nível leve, moderado ou severo. Aí como é que fica essa nomenclatura hoje? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Né? E aí, mesmo assim, existem vários tipos de espectro, ou somente o espectro já diz que você tem, e você vai dizer assim, como é que é? Isso para ficar um pouquinho claro, é um pouquinho confuso para quem vem de uma nomenclatura, né, antiga, de uma jovem guarda, né, de uma década atrás, por exemplo, para o que, na verdade, está se utilizando hoje, né, se fazendo utilizar. Então, se você diz assim, antes se dizia, ele é autista leve, moderado ou severo. Aí agora, como é que é isso? Permanece igual nisso daí. Não... Autista nível 1, nível 2, nível 3 seria leve, moderado ou severo. Isso daí como não é muda, que é não. essa questão do espectro? Existem vários tipos de espectro. A espectro é uma característica? Não, espectro é um contínuo. É como se fosse uma continuidade da cor branco até a cor preto. Tem várias cores que vão no meio do caminho até chegar a outra. Tem vários tons de cinza, digamos assim. Do branco até o preto tem vários tons de cinza. É como se fosse o espectro é um contínuo. A gente tenta classificar de uma forma didática. A classificação ela existe para que os psiquiatras no mundo todo, os estudiosos, consigam falar a mesma língua e que o ensino seja mais didático. Mas a gente costuma dizer, paciente não lê o livro. Então, assim, muitas vezes ele não está do jeito que o livro descreve. Ele tem algumas características, ele tem um contínuo, ele tem um espectro. Mas ele não cabe... assim, o diagnóstico, ele tenta facilitar a linguagem de comunicação das pessoas, mas ele não é para ser um rótulo, ele não é para ser uma caixa engessada que o paciente se encaixa ali dentro. Muitas vezes você tem uma caixa quadrada de um diagnóstico, o paciente não cabe ali. Ele entra um pedacinho, ele entra um pouquinho, mas ele não entra todo. Então... é mais ou menos isso. O espectro autista é tentar dizer que a doença é um espectro, é um contínuo de várias apresentações diferentes. Ou seja, o espectro seria realmente dentro de uma caixa de características que você vai, na verdade, procurando, né, essa nomenclatura ali dentro, onde ele se encaixa, quais são os sintomas que ele apresenta, é isso? Assim, é porque não é fácil de explicar, mas o espectro é isso, é tentar dizer que existe entre o branco e preto vários tons de cinza, Você vai tentar encaixar, né, dentro de um montante pelas características que o indivíduo apresenta, os sintomas, digamos, os sintomas que ele apresenta, não é isso? Isso. Entendi. E agora, buscando um pouquinho dessa loucura que é o TDAH, né, gente? Porque antigamente se dizia, esse menino é muito danado, meu Deus do céu, vamos fazer o seguinte, e usasse palmatória com o menino danado, desesperado, dizer que tinha um prego no fiofó. E aí hoje, né, pelo menos nessa última década, se descobriu, né, nomeou-se o TDAH, né, na verdade, é correlacionado à dificuldade de atenção e concentração de um indivíduo, não é isso? Vamos explicar um pouquinho o que é o TDAH e como diagnosticá-lo? Então, TDAH é uma sigla que significa transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Né? Na verdade, o nome completo seria TDAHI, porque a impulsividade também é uma coisa importante no TDAH. E aí, a pessoa com TDAH, ela é desatenta, ela é hiperativa, e ela é impulsiva. As mulheres costumam ser menos hiperativas. Os homens costumam ser mais hiperativos. E aí, por isso é mais fácil dar o diagnóstico de TDAH nos homens. Isso não quer dizer que as mulheres também não possam ser hiperativas. Também existe mulher com hiperatividade, mas é menos do que os homens. As mulheres, elas costumam ser predominantemente desatentas.
como diagnosticar, né? Como é que é a mãe, né? Dentro do contexto, a mãe, tem mães que só têm um filho, né? Tem mães que trabalham fora e que têm um filho, e tem mães que têm muitos filhos. Como a mãe diagnosticar, né? Ela começar a observar e ter uma crença de que o filho dela tem TDAH. Quais são os sintomas primários? Então, aquela criança que ela não para quieta na escola, aquela criança que tem dificuldade de prestar atenção, aquela criança que não consegue ficar sentada na cadeira por muito tempo, ou então se está sentada na cadeira, está o tempo todo balançando as pernas, balançando os pés, não consegue, né, não consegue parar. Ou aquela menina, se for uma menina, muitas vezes ela não é hiperativa, mas ela é desatenta, ela está na escola, o professor está ensinando e ela está viajando em outro mundo. E aí as notas nas escolas tendem a ser mais baixas. Não é todo TDAH que tira nota baixa na escola, tá? Por exemplo, eu acho que eu sou uma prova disso. Porque existe o TDAH que tem um nível de inteligência alto e consegue superar as limitações do TDAH. Apesar do TDAH, você tira nota boa. Apesar do TDAH, você consegue ter sucesso. Pela questão do hiperfoco? Pela questão do hiperfoco também. Normalmente, essa categoria que você diz que são realmente crianças que têm um nível de QI mais alto, mais elevado, e elas têm o hiperfoco, e aí entra naquela questão também de ver só o pontinho. Como é que é isso? É o seguinte, a gente sabe que, por exemplo, né, você olha para uma pessoa hoje como psiquiatra, você consegue perceber nos primeiros, nessa sua observação primária, uma pessoa começa a conversar com você, ela não deixa nem você falar, não deixa você falar, você fala uma coisa, ela não escuta o que você diz, né? Não escuta. Ela interrompe o que você tá, ela interrompe você, ela completa a sua frase antes de você terminar. Exatamente isso, o tempo inteiro ela interrompe. E outra coisa, se você a interrompe, ela perde o raciocínio. Ela não sabe em que lugar ela se encontra. E isso é bem complicado. Então, é muito difícil lidar com tudo isso. Acho que para os pais é difícil lidar com a criança. A criança que tem o TDAH é difícil lidar com o mundo ao redor. Né? Sociabilização nesse contexto, a não ser que ela tenha um poder de liderança alto, né? Porque quando você é líder, os outros seguem. Uhum. Mas quando você não tem um poder de liderança, eu acho que aí vai acontecer um pouco, na verdade, do bullying, né? Porque a criança ela não vai conseguir aprender, né, com facilidade, nada. Ela vai ter um problema, um déficitzinho de aprendizagem realmente, né? Uhum. Fica difícil. E algumas vezes o que ela é bom mesmo é só nos esportes. Então ela pode, na verdade, perder o estímulo, o gosto pelos estudos, achar até que não é capaz de ir, né? E querer somente se dedicar aos esportes, aquilo que ela realmente tem a confiança de que ela vai fazer bem, porque muitas vezes faz até no automático, né? Uhum. Hoje você trata só mais de adultos, né? Hoje eu trato mais de adultos. E aí, claro, vai chegar algum jovem, um adolescente, e fica no meio entre o psiquiatra infantil e, na verdade, o adulto, que seria você. Então, o jovem, ele pode, na verdade, ser atendido por um dos dois. Isso. E aí a mãe chega lá, né? Digamos, um menino de 16 anos, já chegou na época do vestibular. Agora está muito na moda, né? O TDAH, né? O aluno vai ter, na verdade, um tempo a mais para fazer as provas, né? 1 hora a mais. E isso, na verdade, está realmente chamando os pais a buscar um psiquiatra, sabendo, na verdade, né, dessas benesses, né? Que o aluno vai ter, por exemplo. E aí, como é que quando chega esse paciente para você, quanto tempo para você dar um diagnóstico? Isso é relativo, assim, não existe um padrão, assim, eu preciso de tantas consultas para dar um diagnóstico de TDAH. Muitas vezes uma consulta é suficiente, mas muitas vezes mais do que uma consulta são necessárias para poder dar o diagnóstico, porque a pessoa precisa realmente se mostrar. Ela precisa trazer a história de vida dela. Mas é muito comum chegar no consultório pacientes que têm um transtorno de ansiedade
ou um transtorno de depressão, tá lá querendo estudar para um concurso. Estudar para concurso, a gente sabe que precisa de muito foco, né, muita disciplina. Mas a pessoa está com depressão, está com ansiedade, e a própria depressão e ansiedade não deixa a pessoa se concentrar, não deixa a pessoa estudar, né? A pessoa não consegue estudar, se concentrar, não consegue render. E aí ela pensa, eu tenho TDAH, mas não é TDAH, é ansiedade, é depressão. E aí a gente trata a ansiedade, trata a depressão e a pessoa melhora. Então, assim, os sintomas de TDAH, muitas vezes, num adulto... Estão mascarados, né? Na verdade, estão simulados. Simulados. Porque depressão e ansiedade pode simular TDAH no adulto. A criança, quando tem sintoma de TDAH, geralmente é TDAH mesmo. Então, doutor Milton, assim, como na verdade a gente pode fazer? Né? A gente sabe que pelas as benesses, né, tem alguns direitos garantidos ao estudante, por exemplo, 1 hora a mais para fazer a prova. E aí as mães, né, os pais em geral, vê um comportamento diferente e existe realmente um quadro mascarado. Né? Às vezes, né, digamos, pode até ser que não seja um TDAH, pode ser que seja, pelo que você disse, uma depressão que esteja mascarada, e é muito mais fácil que os pais, né, nomeiem, né, por TDAH, esse nomezinho que está na moda, do que, na realidade, admitir que o filho tem depressão, não é isso? Exatamente. Existe ainda um pouquinho de estigma a respeito da depressão. Então, parece que, para muita gente, assim, é bonito ter o diagnóstico de TDAH e é feio ter o diagnóstico de depressão. E aí você acaba insistindo, querendo tratar um TDAH e não tem sucesso no tratamento, porque não é TDAH. E aí, como é que trata, né, o tratamento? Em que consiste o tratamento de TDAH? Dá para tratar sem medicação? Então, dá para tratar sem medicação, em algumas situações dá, quando é um TDAH mais leve. O tratamento completo e mais efetivo para TDAH, ele une duas coisas. Ele une a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, e ele une um psiquiatra com psicoestimulantes, medicação psicoestimulante, tipo Ritalina, Venvance, Concerta, e aí vai depender do caso do paciente qual que vai ser a medicação melhor para ele. Mas assim, a medicação faz muita diferença. Então, o tratamento certo para TDAH são as duas coisas juntas. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e a medicação. Dá para fazer um tratamento de TDAH sem medicação? E aí a gente sabe que, por exemplo, uma psiquiatra infantil, ela fecha um diagnóstico somente aos 7 anos, não é isso? Isso. 7 anos de idade seria o ponto de corte para você iniciar a medicação. O diagnóstico pode ser antes. Entendi. Pode ser anterior a isso, mas geralmente a gente começa a medicação aos 7 ou aos 6, mais na fase de alfabetização da criança. Doutor, o meu filho, ele passou por esse processo, né? É uma importante, na verdade, neuropediatra, que na verdade ela que deu o primeiro diagnóstico. E o pediatra dele dizia que, na verdade, a metodologia dele era muito importante para o TDAH. Ele disse, inclusive, que ele era contra a Ritalina, né, aos 7 anos, e a gente tratasse com tênis, com futebol, para, na verdade, tratar mais o foco, né, e ir direto no foco, para que ele tivesse mais concentração e ia trabalhar a concentração, por exemplo, com o tênis. Qual é a sua opinião a respeito disso? Olha, eu acho que indicar esportes é excelente, mas a medicação também é importante. Eu sou a favor de fazer a medicação, porque a medicação melhora a curva de vida da pessoa, sabe? É dramático assim a mudança. Aquela criança que tira nota baixa na escola, aquela criança que é hiperativa, aquela criança que leva reclamação e cartinha para casa todos os dias, ela muda realmente, assim, começa a medicação, ela começa a se concentrar, as notas melhoram, ela para de repetir de ano, a autoestima melhora, porque ela vê a criança que está
não consegue acompanhar os coleguinhas no aprendizado, ela vai ter baixa autoestima. E quando ela sente que agora sim, agora ela não é diferente dos outros, ela melhora a autoestima, ela melhora a curva de vida. Então a medicação é importante. Eu sou a favor da medicação. Isso não quer dizer que eu também não seja a favor dos esportes. Os esportes é fundamental. Eu acho que as duas coisas têm que andar juntas. E, na verdade, assim, essa parte da autoestima é muito importante, né? Porque quando ela tenta e não consegue, o problema é quando ela começa a acreditar que ela não pode, né? Isso. E aí se instala uma nova patologia, né? E aí a prevalência de ansiedade e depressão em pessoas que têm TDAH é bem mais alta do que as pessoas que não têm. E vamos falar agora sobre um ponto que eu tenho certeza absoluta que o Dr. Milton ele sabe falar realmente com maestria. Vamos falar sobre sucesso, doutor? Porque assim, conhecendo a história de vida do Dr. Milton, é impossível que a gente não tenha essa completa certeza sobre o sucesso. E eu queria aproveitar essa oportunidade para perguntar, a gente vai falar para esses jovens aí, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é ser feliz, sabe? Independente de a pessoa ser reconhecido profissionalmente, eu acho que ser reconhecido profissionalmente é muito bom, é uma coisa importante para mim, mas talvez não seja para qualquer pessoa, não seja para todo mundo. O que é sucesso para você na sua vida? Se você é feliz, você tem sucesso. Tem uma frase popular que eu acho muito sábia, que fala que o segredo do sucesso é a constância. Então, assim, a gente puxando um pouquinho do TDAH, um dos sintomas do TDAH é não terminar as coisas que começa. Então, se você está lá fazendo um curso, fazendo uma mestrado, por exemplo, fazendo alguma coisa assim, e você às vezes fez a parte mais difícil, aí chegou no final e desistiu. Só faltava uma coisa mais fácil, o mais difícil já foi feito. Mas a pessoa desiste. Não terminar o que começa é um sintoma de TDAH também. Você está convidado, né? O Estúdio de Caçador você está aberto para você trazer toda essa bagagem que é de utilidade pública. Com certeza. Sempre que quiser. Você está se transformando agora, certo? Num colunista, num adido cultural do nosso programa para trazer essa parte científica que realmente é de utilidade pública, interessa muito. Uhum. E nesse momento eu quero colocar você assim, né? Numa sinuca de bico, né? A gente sabe que eu acho que isso é até de uma beleza maravilhosa, né? Você sabe desde a hora que você nasceu que um dia você vai morrer. Pois é. Duas coisas, duas certezas únicas, né? Que você vai morrer e olha só, a outra certeza, você não sabe quando. Não é isso? Então, assim, imagina. É a incerteza. São duas certezas únicas. Você sabe que vai morrer e não saber quando vai morrer. E eu acho isso uma beleza incrível, né? Porque isso, na verdade, é quando você pega um fulano ali e dá um saculejo nele, como diz o Matuto, né? Um balançado, um choque de consciência, para dizer assim, aproveita. Tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Tenho. Eu sou católico praticante. Desde sempre, assim, é uma coisa que eu aprendi na escola, desde quando eu era criança, que eu fiz primeira comunhão, eu gostava, assim, de estudar, eu gostava de estudar a Bíblia, eu gostava de participar das escolas, eu fui do grupo jovem da minha igreja, da minha paróquia durante muito tempo, fui catequista de crisma já. Tá vendo, gente, quando você pergunta o segredo do sucesso, e aí você olha que na realidade é aquela história de eu só sei que nada sei. Quando você vê alguém muito inteligente, ele sempre vai dizer que não sabe de nada, viu? Que tem muito a aprender, né? Que não sabe como foi que ele chegou, que nem era tanto estudioso aí. E vocês aí? O que vocês acham? O Dr. Milton era estudioso ou não? Gente, assim, na verdade, eu acho que não é a quantidade do tempo, mas a qualidade dele. Aí você imagina, né, que o cara lá de cima, né? Que você tem como seu Senhor e Salvador de sua vida. Daqui a uns 100 anos, diga assim, olha só, Milton. Chega a tua hora.
Não, estou precisando de você para me ajudar aqui em cima, né? Porque ele vai dizer assim, vai pegar um cara competente desse, estudioso, né? Um excelente médico, psiquiatra, vai dizer, estou precisando de você aqui em cima, mas só daqui a 100 anos. Mas você sabe que você não vai poder trazer nada, né? A bagagem toda fica, você só leva as coisas boas que você construiu ao longo de sua vida. Mas ele te dá, na verdade, um prêmio, né? Esse menino foi um menino tão bom, estudioso, obediente, né? Eu vou lhe dar uma premiação. Eu vou te dar essa, na verdade, dádiva de saber quando você vem, para que você se organize, para você deixar uma mala. O que você deixaria nessa mala e para quem você deixaria essa mala? Rapaz, a melhor mala que a gente pode deixar não é uma mala de dinheiro. Acho que a maior mala que a gente pode deixar é uma mala que faça a outra pessoa feliz. Assim, sabe? Se perguntar, daqui a muito tempo, quando eu for, possivelmente eu vou ter filhos, né? Eu ainda não tenho, mas vou fabricar. E o que é que eu quero deixar? Eu quero deixar para os meus filhos e eu quero deixar para a humanidade a melhor coisa possível que possa fazer as pessoas terem paz e serem felizes. Né? Paz, hoje em dia, com tanta guerra pelo mundo, o mundo está precisando de um pouquinho de paz. Santa Teresinha dizia que eu quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra, né? E aí eu queria ser um pouquinho pegar para mim, fazer um plágio aí da frase de Santa Teresinha. Você aceita nosso convite de ser um adito cultural do programa Caçadora de Sucesso? Sim, com certeza. Trazer, na verdade, essa bagagem incrível que você tem, que você julgue ser de utilidade pública, que dê uma sacolejada nesses jovens, que os ajudem a encontrar o seu caminho, a encontrar o seu propósito nessa vida, né? O porquê de estar aqui, né? Porque assim, olha que dádiva, gente, é você ter um propósito, né? Ter um sonho, saber o porquê você está aqui, o que é que você veio fazer aqui. Né? Olha só que propósito lindo que o Dr. Milton deixa pra gente agora. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui. Dizer que seu conteúdo, essa tarde de hoje que a gente passou gravando aqui, foi realmente engrandecedor. Tenho certeza que para vocês também. Né? Eu quero agradecer. Eu agradeço muito também ao convite. Tanto o convite dessa participação de hoje, quanto de futuras. Então, assim, agora a gente já sabe que tem, né, um compromisso, né? Um compromisso de quê? De colaborar, de contribuir para a saúde mental de todo mundo, né? Que a gente está precisando, né, gente? Assim, de saúde mental, de paz, né, de harmonia, para que a gente possa, na verdade, viver bem com o nosso eu, né? A gente sabendo quem somos, né? Sabendo o que a gente precisa para viver bem nesse mundo. E principalmente viver bem com nós mesmos, né? Muitíssimo obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Eu não sei de que parte do Brasil ou do mundo que vocês nos assistem hoje. Então, se inscreve no canal da Caçadora de Sucesso, ativa o sininho para receber esse conteúdo maravilhoso que o nosso Dr. Milton e tantos outros maravilhosos vão estar trazendo para a gente, o conteúdo que a gente prepara com muito carinho, sabe? E eu quero deixar para vocês também as redes sociais do Dr. Milton, não é isso, Dr. Milton? Isso. Vamos deixar para todo mundo? E aí me siga no Instagram, né? @Dr. Milton Mendonca. Mendonça sem o cedilha, fica Mendonca. @Dr. Não é doutor por extenso, é @Dr. Milton Mendonca. Então, gente, segue o Dr. Milton, né? Deixa para vocês lá as dúvidas que vocês possam vir a ter sobre TDAH, sobre depressão, sobre espectro autista, enfim, sobre qualquer dúvida que vocês tenham. Ele deixa um convite para ele aqui, né, doutor? Vamos convidar todo mundo a seguir essas suas redes sociais, entrar lá, deixar um comentário, entra no direct, não é isso? Vamos convidar todo mundo. Pode falar lá que eu respondo. No direct, eu não sei se eu vou responder no mesmo dia, que às vezes eu não tenho tempo, mas eu respondo. Então, gente, eu quero deixar um beijo no coração de vocês, que Jesus abençoe a todos,
que vocês possam sempre estar em comunhão com Ele, encontrar o caminho de vocês, pedir que eles realmente, que o nosso Senhor Jesus, né, o nosso Criador, possa estar iluminando para que vocês encontrem o caminho de vocês. Um beijo no coração de vocês e até a próxima Caçadora de Sucesso. Tchau, tchau.